você lembrar que tem algo ali que você pode. E isso não faz mal para ninguém, não é nem um crime e não é nem um motivo de deixar a pessoa. A menos que a pessoa seja muito envaidecida, seja muito orgulhosa, para não aceitar isso. Mas a assessoria não faz mal para ninguém. Né? Então vou deixar o Duda falar alguma coisa aí, depois eu continuo se for. Valeu, cara. Eu tô tentando prestar atenção em tudo e tocar em vários pontos aí também que você acabou mencionando, né? E sempre o último é o que fica na cabeça. Eu vou ver se eu É, consigo lembrar dos que passaram, porque esse último foi interessante. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, né, que é Paulo, né? Paulo estava lá. E ele poderia ter assessorado o Rubens, de fato. O Rubens poderia ter chamado, sei lá, o Rivanildo também. Ia ser muito legal, o Rivanildo assessor. ou mais outras pessoas, né? Acho que tem muitas pessoas que estão na mesma sintonia que ele, que poderiam ter ajudado de alguma forma, né? Sim, porque a verdade é a seguinte: você falou, o Rubens tem o direito de anunciar aquilo que ele acredita. Eu sou 100% a favor disso. Todas as pessoas têm o direito de anunciar aquilo que eles acreditam. Isso é uma liberdade nossa. Eu zelo pela minha liberdade. Caco, eu só vou pedir para você fechar. Eu não sei Tá, se tá. vou fechar aqui que aqui tem barulho. É, ficou um barulhinho, talvez atrapalhe a galera. Aqui nem está atrapalhando tanto, mas enfim. É um direito dele, é um direito nosso, graças a Deus, né? Graças ao Criador por essa liberdade que nós temos hoje, liberdade que a outrora não tínhamos, né? Não vivemos em tempos de Inquisição e isso é muito bom. Então as pessoas têm essa liberdade, mas é evidente, estamos falando de algo relacionado à fé e temos por base aquilo que chamamos de Bíblia ou Escritura, né? Como bem o Sabino colocou ontem no Hangout, a palavra Biblos tem a ver com livros, com escritos. Então, Bíblia e Escritura é sinônimo, mas enfim, essa é uma outra questão. E quanto a um debate, não é somente você colocar os teus argumentos, aquilo que você pensa e tentar pegar uma base ali para sustentar e tentar provar, né, ou realmente provar que você está convicto. Isso é interessante. Mas um debate, geralmente você ganha, isso é até uma técnica, uma tática de debate, refutando o argumento do inimigo. Tá? E o Eli foi muito feliz, ele é um cara experiente. O que ele fez? Ele refutou as ideias do Rubens. O Rubens também chegou lá com este intento. Qual foi o propósito? Eu vim aqui refutar três situações. Santuário terrestre, ele colocou também o sacerdote e a outra agora que eu não vou lembrar, mas também pouco importa. Ele tentou refutar três situações onde ele presumiu, ou ele achou lá que o Eli Soriano estava defendendo aquilo. E ele foi muito mal, porque pelo menos duas das situações onde o Rubens tentou refutar o Eli Soriano sequer tem aquelas posições. É mais ou menos, só para que as pessoas entendam, imagina o Rubens chegando no Eli Soriano, né? Ele fez isso. É que algumas pessoas não entenderam isso pela linguagem que o Rubens usa. E a linguagem dele atrapalha muito, ele acaba não sendo muito claro não só, não só com as pessoas que escutam ele dia a dia, mas com aqueles que estão naquele ambiente onde não conhece o linguajar, os palavreados, né, a forma com que o Rubens se ele acaba se expressando de uma maneira que as pessoas não estão acostumadas. Mas enfim, ele é como, só por exemplo, é como se ele chegasse lá e falou: "Ô Eli, eu vim aqui falar contra o dízimo." E o Eli Soriano não prega dízimo, ele também é contra o dízimo. Então ficou uma coisa esquisita. O Rubens, por ter ido lá e ter acompanhado alguma coisa do Eli, porque ele não foi lá à toa, no mínimo ele viu e ouviu algo que ele discorda. Então ele deveria ser direto em discordar de algo que estava muito claro. Olha, você defende isso e eu sou contra isso. E não tentar defender aquilo que o Eli não tem afirmado. Então ficou uma coisa até esquisita, né? Mas a única coisa que ficou mais clara foi a situação de que o Eli estava em um lugar feito por mãos de homens, o qual Eli chama aquilo de lugar, salão de eventos, né? E o Rubens ficou sem saber o que refutar, porque o Rubens coloca na cabeça dos seus seguidores que qualquer lugar feito de concreto é um santuário terrestre, como se todo líder religioso considerasse paredes e teto um santuário terrestre. Isso é uma falácia, eu já digo isso há anos.
acho que uns 2 ou 3 anos que eu vejo debates aí, eu falo, cara, lugar é lugar, as pessoas alugam às vezes um horário do dia e o resto da semana tem eventos e mais eventos, e eles não estão considerando aquilo como um santuário terrestre. O momento da reunião é sagrado, isso eles têm como sagrado, até porque a igreja se reúne, mas os demais momentos do dia não. Em contrapartida, existem lugares, né, vou chamar de templos, igreja, que consideram aquele ambiente um pedaço do céu, aquilo é sagrado, mas são alguns, não são nem a maioria, nem a maioria. Enfim, o Rubens foi defender algo que o Eli não estava sustentando, não estava afirmando. Então ficou difícil para o Rubens rebater uma suposta afirmação do Eli, o Rubens se perdeu todo enquanto o Eli focou nas afirmações do Rubens, fez questão de que ele frisasse, olha, você pensa de que jeito? É assim? É assado? E o Rubens titubeando lá em responder, em afirmar o que de fato ele estava, o que ele acredita e o que ele entende, né? Aí o Eli, quando ele teve convicção de que o Rubens tinha algumas posições firmadas, ele foi lá no ponto-chave e refutou. Então ele ganhou muito mais o debate por saber refutar o cara, enquanto o Rubens não soube pegar as falhas do Eli Soriano e as afirmações dele, até que naqueles... foram várias, né? As do Isso, Eli Soriano foram várias, e se ele tivesse bem focado, ele tinha dado várias. uma... Eu tava, de uma certa forma, eu tava torcendo, só para você não perder seu raciocínio, mas eu tava torcendo para que o Rubens desse uma entortada nele, mas infelizmente não aconteceu. Mas tudo bem, continue, Duda. Até essa situação até finalizando, mas é isso mesmo, porque se o Rubens focasse um pouco mais nas afirmações do Eli e não naquilo que o Rubens acha que o Eli tem, porque o Rubens ele firmou alguns conceitos. O Eli se coloca na posição de sacerdote. O que isso significa, Caco? A gente que vê um vídeo ou outro do Rubens sabe. Ele tem afirmado perante a sua galera, os que o ouvem, que o Eli ou os demais se colocam na posição de mediador entre Deus e os homens. O que é uma mentira. É mentira do Rubens. Ele parece que passou a acreditar nessa mentira. Eles se colocam como líderes, como condutores, como, né, alguém que está trazendo uma luz, uma verdade, assim como o Rubens, é outro líder que se diz não líder, mas é um líder idêntico ao Soriano, idêntico. Só não está lá fazendo num lugar feito por mãos de homem, mas na internet ele tem o mesmo papel, é idêntico, né? Não, mas vamos... Como diz o nosso amigo Sérgio Sena, o santuário virtual, né? Exatamente, tem o santuário virtual dele, e aí vem falar que o cara é líder. Ele é líder porque ele é responsável, ele educa, ele ensina, ainda tem coragem de dizer que não ensina, o que foi até uma insensatez. Mas ensino, né, Duda? Não tem como não dizer no ensino, que em alguns vídeos ele acaba dizendo que vai ensinar, que está ensinando, que está trazendo as verdades. Então, realmente, quando você traz verdades, ou você se disponibiliza, fala, olha, agora eu não faço outra coisa, eu fico mais tempo gravando vídeo para que vocês tenham acesso, ou seja, estou gravando vídeo para que vocês assistam esses vídeos e tomem isso como aula, né? Ou seja, é uma aula, na verdade, então se você disponibiliza, eu tenho dito isso há algum tempo atrás, que se você prega, grava vídeos aqui, você quer propagar suas ideias, né? E assim, a partir do momento que você está propagando suas ideias, você é responsável por elas. Inclusive, essa propagação dessas ideias, essas gravações de sermões ou pregações, ou como qualquer pessoa queira chamar, elas são garantidas por lei. A lei garante. A pregação ela é considerada uma obra intelectual. Então, a lei garante, por exemplo, as coisas que o Rubens ou qualquer um outro pregador, até um abestalhado como eu, a lei garante que o que eu faço, o que eu produzo, nesse sentido, é uma obra intelectual e é garantido por lei. Mas continue, Edu. Não, Caco, pode até seguir, eu estou falando assim, tentando dar um desfecho e acabei prestando mais atenção no que você estava falando, acabei perdendo um pouquinho, acho que eu até voltei porque eu queria finalizar dizendo algo, deixei até anotado isso aqui, porque a gente está falando sobre liderança, é isso mesmo, sobre o Rubens ser um líder que se diz não líder, um professor, né, um mestre, que se diz não ser mestre, então é uma coisa assim, a gente usa uns adjetivos, é um argumento
poxa, infantil. Eu até achei que isso era uma questão de manipular as pessoas que escutam ele, e depois comecei a prestar atenção e ver que é ignorância de fato. Ele começou a acreditar que ele é um professor que não ensina e que ele é um líder que não lidera. Então é uma coisa absurda, é um argumento que não cola, aí passa vergonha, foi chamado de insensato. Eu quero finalizar citando Isaías 56:11, um versículo muito conhecido, né, de todos. Eu não vou nem citar o verso, mas só o conceito que está ali de cães gulosos. E na escritura diz que são pastores, e estes pastores são cães gulosos. Só que a palavra ali pastor, cara, os caras não entendem nem o contexto. Não querem nem saber, é um verso isolado. O Rubens usa isso até em camiseta isoladamente. Eu nem vou entrar no contexto para explicar quem são os pastores, porque ia ficar vexatória a ideia. Um dia eu quero até fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou só levantar uma questão que é a seguinte, para finalizar. Não existiam pastores. Ninguém tinha o título de pastor. O que é pastor? Pastor, então, nesse contexto, não nesse contexto, mas historicamente, desde quando nós começamos a ver homens de Deus sendo chamados de pastores, olha, ai daquele pastor que deixa o meu rebanho disperso. Quantos profetas se levantaram para falar isso em uma época onde não haviam pastores? Então, pastor é uma figura de linguagem, é algo figurado. O que define um pastor não é o título, mas um comportamento. Tá entendendo? O cara se comportou como um apacentador, aquele que está dando direção para as ovelhas. As ovelhas são aquelas que não sabem para onde vão, como ela volta para o aprisco, ela está meio perdidinha, está gatinhando, ela é infantil, ela é jovem, ela está aprendendo. Quem vai ensinar ela está se colocando na condição de pastor. Rubens é pastor. Rubens não é um pastor de carteirinha, não é um pastor de cartório. Rubens é pastor. Se ele disser que ele não é pastor, ele é um picareta. Rubens é pastor e acabou. Ele só não tem título, mas faz a função de um pastor. Assim como o Messias disse para Pedro: apacentai minhas ovelhas. Pedro, tu és pastor. Não quero que você vá no cartório e faça uma carteirinha e diga: me chamem de pastor porque eu adoro o título. Não é isso, mas você é pastor. Então, o cão guloso não é o que se é chamado de pastor. É aquele que, sendo pastor, esfola as ovelhas. Tá entendendo? Então não é questão dele ser pastor ou não. Pastor nós temos vários. A partir do momento que você começou a apacentar, os caras ficam ali ó, e precisam de você para ser alimentado, você é pastor. Isso é fato. Com carteirinha ou não. Agora, se você vai manipular essas pessoas, vai viver do suor do rosto delas, você tá entendendo? Aí você começa a ter características de um canguloso, aquele que, diferentemente de Paulo, que procurava não ser pesado e trabalhar e não viver dos seus seguidores, ou aqueles que ouviam Paulo, você começa a ter intentos que não são bons, né? É diferente você passar um momento de dificuldade, necessitar que alguém te ajude, e você está procurando emprego, trabalhando e querer, ou melhor, deixar de procurar um emprego ou de trabalhar, essa que é a verdade, para viver do suor dos seus seguidores. Aí você começa a ter características do canguloso. Então é um comportamento, não é um título. Então o fato de ter título de pastor não faz de ninguém um canguloso. E o fato de não ter título também não exime o cara de ser um canguloso. Canguloso é um comportamento, igual o pastor é um comportamento. Então os caras precisam entender. Rubens, tu és pastor, meu amigo. Só não pode ser canguloso, tem que trabalhar. Manda aí, Caco. Uma outra coisa aqui, cara, eu passei ali o link pro Leandro, eu não sei se ele vai entrar, eu mandei até lá coloquei lá para ele lá no Facebook, lá se ele quiser entrar aí, não tem problema. E uma outra questão que também não pegou muito bem aqui, tratando das. Nós estamos aqui, o Leandro acabou de chegar, tratando aqui novamente do Rubens, que ele deixou escapar. Eu vou dizer novamente, com toda a experiência que ele tem, todo mundo fica nervoso, mas com toda a experiência que ele tem, ele ficou nervoso. Eu até falei ontem que eu achava que ele estava mais preocupado em aparecer na televisão de uma forma mais global do que ficar focado mais na coisa. Essa foi só uma impressão que